Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje, dando sequência aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, nós faremos a abordagem da lição número 4, cujo tema é o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. O texto bíblico desta lição está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 3 e 4, versículo 7 e versículos 12 e 13. Mas, se você quiser fechar tudo, leia todo o capítulo 9, que é uma orientação interessante a respeito de como deve ser o nosso comportamento em relação às nossas contribuições para a Igreja do Senhor. O meu objetivo ao gravar esse vídeo e fazer esse comentário é reconhecer biblicamente a importância de cuidar dos obreiros. A igreja é responsável por cuidar daqueles que tratam da obra de Deus, daqueles que são dedicados, que são consagrados, que são separados para cuidar da obra de Deus. É a responsabilidade da igreja. E sobre esse tema que nós estaremos hoje falando durante esses próximos minutos. Eu diria que a obra de Deus, ela é feita por homens vocacionados, aqueles que são chamados segundo a vontade de Deus, de acordo com Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. O Senhor chamou uns para ser apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e outros para serem mestres. Portanto, esses ministérios ou esses dons que a igreja recebe e que alguns são chamados para ocupar esses cargos, devem ter o privilégio de serem cuidados, eu diria, mantidos pela própria igreja. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor para o serviço devem receber esse tipo de privilégio. A obra de Deus sempre foi feita assim. Se você pegar desde o Antigo Testamento até a igreja atual, você vai ver que ao longo da história, em todos os lugares, a igreja foi tratada dessa forma. E essa não é uma responsabilidade simples. Há uma determinação de Deus para que a igreja mantenha aqueles, aliás, que estão sendo responsáveis pela condução da obra do Senhor. E eu diria que cuidar daqueles que trabalham na obra é cuidar do próprio crescimento da igreja. Uma igreja onde as pessoas não cooperam, onde as pessoas só fazem críticas, onde as pessoas só olham os interesses delas, mas não são capazes de contribuir, de ajudar. Essa é uma igreja que provavelmente terá muita dificuldade de prosperar. Ela poderá viver, poderá existir, mas o seu trabalho será sempre um trabalho deficiente. Será sempre um trabalho que não estará à altura daquilo que a igreja precisa fazer para o seu Senhor. Portanto, é uma responsabilidade da igreja, é um cuidado que precisamos ter. As nossas igrejas precisam ter esse cuidado de olhar para o obreiro, de olhar principalmente para os seus pastores, aqueles que são os responsáveis direto pela manutenção do serviço, do trabalho da igreja, enfim, precisam ser cuidados com muito mais amor, eu diria. Porque quando nós negligenciamos o cuidado que devemos ter com os nossos pastores, nós estamos demonstrando evidentemente uma falta de amor muito grande. E isso vai pesar significativamente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento no reino de Deus. Enfim, a nossa atuação como mantenedores daqueles que cuidam da obra de Deus é de fato muito importante e nós não podemos de modo nenhum negligenciar. Deus, ele cuida dos seus obreiros. Nós podemos ter certeza disso, mas ele usa aqueles que têm um coração aberto para contribuir.
Ao longo da história, se você pegar a história do povo de Deus, desde a saída do Egito, durante a caminhada no deserto e durante os primeiros anos que a igreja, que o povo de Deus ocupou a terra prometida, você pode perceber que sempre Deus cobrava das pessoas a voluntariedade, a disposição, a disponibilidade de seus bens para que pudessem servir a Deus e fazer aquilo que era necessário para a obra de Deus. Essa semana mesmo eu estava estudando exatamente o livro de Êxodo e vendo a construção do tabernáculo. Irmãos, é interessante que eles estavam no deserto, era um local de poucos recursos naturais, mas ali naquele lugar todo mundo se mostrou tão solícito, tão disposto a ajudar, que eu estava olhando algo assim, que às vezes a gente lê a Bíblia e não presta muita atenção em certas informações que ela nos trazem. As tábuas que deveriam servir no tabernáculo, por exemplo, elas tinham 10 côvados. Ora, 10 côvados são quase 5 metros. Então você já imaginou uma tábua de cetim, de madeira de cetim, de quase 5 metros, e eram muitas tábuas que eles precisavam? Como que esse povo preparou tudo isso? Como que esse povo organizou tudo isso para a construção do tabernáculo? Com muita voluntariedade, com muita disciplina. Desde o Antigo Testamento nós podemos ver que o Senhor separou aqueles que iriam cuidar da sua obra. Primeiro ele separou os sacerdotes. Depois, dentro da tribo de Levi, a própria tribo de Levi como um todo foi uma tribo escolhida para ser os responsáveis, ou para ser a responsável pela manutenção, pelo trabalho religioso, por tudo aquilo que se dizia, que se relacionava com o serviço religioso. E qual não foi a nossa surpresa que Deus disse: eles não vão ter bens materiais, eles não vão ter cidades, eles não vão ter terras, eles não vão ter nada, mas eles serão mantidos pelas ofertas do povo de Deus. Então isso é muito relevante. Veja que quem se dedica integralmente à obra deve viver dela. Essa foi exatamente a orientação que Paulo deu no capítulo 9 da primeira Epístola aos Coríntios, que nós referenciamos nesta lição de hoje. Portanto, irmãos, é uma responsabilidade nossa, é um cuidado que precisamos ter. Eu sei que às vezes existem certos exageros, às vezes existem algumas pessoas que se aproveitam, mas o fato de alguns errarem, o fato de algumas pessoas usarem indevidamente o direito que ela tem, o privilégio que ela tem de ser mantido pela igreja, não é motivo para que nós negligenciemos o cuidado que devemos ter com aqueles que estão na frente da obra. Os nossos pastores precisam ter uma prebenda digna, ter uma moradia digna, ter um tratamento digno na igreja. Eles precisam ter condições de estarem na frente da obra sem a preocupação com esses detalhes que são secundários. Quando a igreja não cuida do seu pastor, que ele não sabe onde vai morar, as condições nas quais ele mora são precárias, a forma de ele se manter é muito difícil, essa é uma condição que vai prejudicar a vida dele e a própria vida da igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Os obreiros, é óbvio, eles precisam ser cuidadosos. Os obreiros não podem explorar a igreja. A prebenda deve ser uma prebenda digna da manutenção do obreiro, de sua família. Nós devemos lembrar que os filhos dos nossos pastores também é responsabilidade nossa de ajudar. É responsabilidade nossa de cuidar. Eu diria, irmãos, que não somente orando por eles, que essa é uma responsabilidade muito grande, não somente orando por eles, não somente estando ao lado deles ali, apoiando moralmente, apoiando ali em todas as propostas que fizerem que sejam coerentes, mas também com aquela parte financeira que é essencial para a manutenção da obra do
Senhor. Nós precisamos lembrar disso. Agora, claro, os obreiros, por sua vez, devem tratar com reverência aquilo que recebe. Ter cuidado. Algumas igrejas, alguns pastores, eles dão os dízimos daquilo que eles recebem. Aí fica, eu diria, a critério do próprio obreiro, se ele vai dizimar aquilo que ele recebe da igreja. Porque o dinheiro que ele recebe já é dinheiro de dízimo. Então, aquele dinheiro já foi dizimado, portanto. Mas os pastores que recebem a sua prebenda é o salário que se deve dar a um pastor que toma conta de uma igreja. Chama-se prebenda o salário dele. Ele deve receber isso e dar exatamente o tratamento que mais cuidadoso, mais zeloso possível. O dinheiro da igreja não pode ser usado para qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, não. A prebenda de um pastor deve ser destinada à sua manutenção, à manutenção de sua família e daquilo, evidentemente, que for necessário. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Nós precisamos, irmãos, na verdade, honrar os nossos obreiros. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte, que o trabalhador é digno do seu salário. E isso inclui, evidentemente, aqueles que cuidam da obra de Deus. Aliás, Paulo chega a dizer o seguinte, que aqueles que cuidam do ensino, da pregação na igreja, eles são dignos de um salário dobrado, inclusive. Mas é claro que nós vivemos em outro tempo, noutra situação, e agora as condições sobre as quais nós trabalhamos e mantemos os nossos obreiros são condições muito especiais. Eu acho interessante que pouquíssimos pastores, irmãos, têm mantido pela igreja, por exemplo, um plano de saúde. O que hoje é muito importante. É muito relevante que um pastor tenha, além da sua prebenda, esse tipo de cuidado. Portanto, honrar e apoiar quem ministra a palavra de Deus é, de fato, algo muito, mas muito relevante. Nós precisamos cuidar disso. E eu diria mais, irmãos, além da ajuda financeira, os obreiros precisam de encorajamento e apoio espiritual. Sabe, irmãos, às vezes nós queremos tudo dos nossos pastores. Às vezes nós fazemos questão que eles nos deem o máximo deles. Eles nunca podem faltar a um culto, eles nunca podem deixar de visitar pessoas, eles nunca podem deixar de acompanhar tudo, mas nem sempre nós temos o cuidado de estar ao lado deles, dando um abraço, dando um cumprimento caloroso e se propondo pronto para ajudar naquilo que for necessário. Esse tipo de conduta nossa estimula os nossos obreiros, estimula aqueles que estão na frente da obra, estimula a própria família do obreiro, porque quando esposa e filhos de pastores veem que aquela pessoa deles é tratada com cuidado pela igreja, é amado pela igreja, é respeitado pela igreja, eles também se sentem motivados para contribuir e para ajudar. Irmãos, eu conheço inúmeros casos de filhos de pastores que deixaram as igrejas. E eles não deixaram porque eles amavam o mundo. Eles deixaram a igreja por decepção, por ver como a igreja tratavam os seus pais, tratavam seus pastores. Isso é doloroso, irmãos. A conta disso para nós que estamos cometendo esse tipo de erro, ela é muito grande. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Portanto, além da ajuda financeira, o encorajamento e apoio espiritual é muito relevante. E nós precisamos cuidar disso. Cuidar daqueles que são enviados por Deus, eu diria, é participar do próprio crescimento da obra de Deus. E isso evidencia, irmãos, maturidade na fé. Isso evidencia o cuidado que nós precisamos ter na nossa conduta enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Não é correto nós negligenciarmos isso. Porque, olha, irmãos,
qualquer um de nós ficaria muito decepcionado se os nossos pastores não cuidassem da igreja adequadamente. Se no dia do domingo que ele tem que pregar, ele não pregasse uma palavra bem estruturada, bem organizada, consistente, com base na palavra de Deus, a Bíblia. Nós ficaríamos decepcionados se no dia do culto de ensino, esses pastores chegassem ali de qualquer jeito para falar qualquer coisa. Então, se nós cobramos tanta perfeição deles, nós precisamos cumprir a nossa parte, que é a da manutenção desses homens. Portanto, é uma responsabilidade nossa. Veja que há na Bíblia alguns casos interessantes. A própria lição, ela aborda 3 casos, né? Ela aborda o caso de Elias, o caso de Eliseu e o caso de Obadias, que sustentou os profetas do Senhor no tempo de Acabe. Irmãos, são coisas que nós não podemos ignorar. Se a própria Bíblia nos dá esses exemplos de pessoas que não eram ricas, não eram assim abastadas, mas elas se preocuparam em cuidar do servo de Deus. Então, e nós hoje? Nós hoje vivemos numa condição econômica, social muito diferente, e eu diria muito melhor do que aquela que viveu essas pessoas que manteram lá, que deram todo o sustento para Eliseu, para Elias e para os profetas. Se eles fizeram isso numa condição tão difícil, e nós hoje? Por que nós não podemos fazer o mesmo? Sabe, irmãos, muitos de nós encostamos na igreja nos dias de culto com os nossos veículos novos, caros. Isso é bom, é bênção de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes os nossos pastores têm carros que estão caindo aos pedaços. E nós não nos preocupamos com isso. Nós não olhamos isso. São coisas que a gente precisa cuidar. Então veja aqui, aquela mulher que cuidou de Elias, aquela que cuidou de Eliseu e o Obadias que cuidou dos profetas, são exemplos muito claros para a gente, que nós não podemos ignorar. Durante esse trimestre nós teremos oportunidade de refletir muito sobre a nossa participação na manutenção da obra de Deus. Eu creio, irmãos, que às vezes a gente percebe extremos de um lado e do outro. Às vezes percebemos pastores que têm prebendas elevadíssimas. Agora, não é interessante para um pastor ele querer uma prebenda muito alta, muito elevada. Nós sabemos de casos de pastores que recebem valores tão elevados que são quase que imoral a gente falar sobre esses valores aqui. Mas, por outro lado, há muitas igrejas que também não se preocupam com a manutenção de seus pastores. Não se preocupam com o cuidado de seus pastores. E muitos deles vivem exclusivamente da obra de Deus. Aqueles pastores que trabalham, que são profissionais, que são comerciantes, que são, enfim, que têm uma renda fora da igreja, ok. A igreja precisa mantê-los ainda assim, mas eles já têm o meio deles. Agora, quando a pessoa não tem uma fonte de recursos, uma fonte de renda fora da igreja, ela precisa ser tratada com muito cuidado. Nós precisamos aprender isso, nós precisamos tirar daquilo que é nosso para oferecer àqueles que estão cuidando da obra de Deus. Imagine você se nas nossas igrejas não tivessem pastores em tempo integral, pastores que se dedicassem, pastores que se envolvessem, pastores que orassem por você quando você está com problemas, pastores que te visitassem. Como seria isso? Então nós precisamos refletir. Se eles fazem isso, nós precisamos cuidar deles e cuidar muito bem. Como esses 3 exemplos que eu acabei de citar aqui, daquela mulher que manteve Elias, aquela que manteve o Eliseu e daquele que manteve os profetas por conta da perseguição. Nós precisamos cuidar disso. E eu quero, já partindo para o encerramento desse vídeo, que eu não quero que ele fique longo, eu quero dizer uma coisa, irmãos.
A obra de Deus é feita por homens, sustentada pelo próprio Deus, mas Deus usa pessoas comuns, como eu e você, para cuidar dos nossos obreiros. Irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa maior responsabilidade na igreja, claro, com a nossa vida espiritual, mas afora isso, nós precisamos ter cuidado com os nossos pastores. Olha, não é admissível, em hipótese nenhuma, que nós deixemos os nossos pastores passarem por dificuldades financeiras. Eu não diria se eles são, às vezes, descuidados e fazem negócios errados e tudo mais. Mas a manutenção dele, da família, é uma responsabilidade nossa. E honrar e sustentar os pastores é participar de uma grande missão. Aliás, as Escrituras, elas falam no dom de contribuir. É um dom espiritual esse. E muitas pessoas, irmãos, eu diria, não querem esse dom. Às vezes a gente quer receber o dom de curar, o dom de interpretar línguas, o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência, o dom de profecia, mas o dom de contribuir, esse a gente não quer, mas ele é um dom igual a esses outros. E que nós precisamos zelar por aqueles que estão à frente da nossa obra. Então, honrar e sustentar os pastores é você participar da própria missão no reino de Deus. E mais eu diria, o cuidado com os obreiros edifica a igreja, fortalece os ministérios e glorifica a Deus. Nós não precisamos, eu diria, bajular os nossos pastores. Nós não precisamos de ficar ali o tempo todo e às vezes isso também enche a paciência. Mas nós precisamos, irmãos, oferecer um braço amigo para ele apoiar, um ombro para ele apoiar. Nós precisamos oferecer aos nossos pastores a ajuda de que eles necessitam. Se for financeira, vamos contribuir financeiramente. Se for um apoio moral, vamos apoiá-lo moralmente. Se for qualquer tipo de coisa, nós precisamos fazer. Eu, pessoalmente, irmãos, eu tenho muito cuidado com o meu pastor. Eu já pastoreei muitos anos, várias igrejas, mas hoje eu estou meio que em stand-by. Mas eu tenho um cuidado com o meu pastor. Eu não fico enchendo ele, ligando para ele, conversando com ele, etc. Mas em todos os momentos que eu posso, eu tenho uma palavra de apoio, de orientação para ele. E do ponto de vista financeiro, mais ainda eu me preocupo. Eu acho que nós não podemos deixar essa nossa responsabilidade de lado e ignorar que os nossos pastores são homens de Deus e que precisam ser mantidos por nós. Eu diria, portanto, que nós precisamos ser sensíveis, sabe, irmãos? Sensíveis até à própria voz do Senhor, para sermos instrumentos de sustento e honra para aqueles que servem, que nos servem espiritualmente. Quantas vezes, irmãos, nós saímos da igreja edificados pela palavra que o pastor pregou? Quantas vezes ele nos dá uma orientação e a gente se sente privilegiado de receber aquela orientação, aquela palavra? Portanto, a manutenção dele é o mínimo que nós precisamos fazer. Manutenção em todos os aspectos. E eu quero, irmãos, já partir agora para o final desse comentário, falar sobre algumas aplicações que eu queria que você atentasse e colocasse em prática nesta lição desta semana. Esse trimestre nós vamos falar muito a respeito disso. Nós voltaremos a tocar nesse assunto. Se você observar as lições que virão na sequência, nós vamos falar muito sobre esses detalhes. Eu queria que você refletisse e aplicasse na sua vida algumas das orientações que eu quero passar aqui agora. A primeira delas é a seguinte: seja generoso. Nós precisamos de pessoas generosas, irmãos. Oferte na igreja regularmente. Se você é uma pessoa assalariada, como eu,
Ao receber o seu salário, reserve uma importância que você vai contribuir na igreja além dos seus dízimos. O dízimo, eu diria, a restituição dos nossos dízimos à casa do Senhor é absolutamente relevante, é muito importante. Agora, as demais contribuições. A Bíblia fala de várias contribuições que nós precisamos fazer na obra. Portanto, seja cuidadoso. Você pode até falar, mas eu ganho tão pouco, eu não tenho condições. Meu irmão, lembra da viúva? A oferta da viúva. Qual foi o valor que ela deu naquela oferta? Foi o menor valor que se podia entregar numa oferta num culto como aquele. Mas ela foi elogiada, não foi pelo valor que ela contribuiu. Foi pelo cuidado dela de dar aquilo que ela podia dar. Aliás, ela deu até mais do que podia, porque ela tirou, diz a Bíblia, do próprio sustento. Mesmo que você ganhe pouco, mas você tem condições de tirar, ainda que seja pouco, para contribuir com aqueles que trabalham na obra do Senhor. Sabe, irmão? E não apenas com o próprio pastor, mas com a família dele. Sabe, às vezes nós temos os nossos filhos, nós compramos roupa de grife, nós compramos coisas caras, damos brinquedos, damos tudo para eles. E às vezes os filhos dos nossos pastores são relegados praticamente, deixados de lado. Sabe, irmãos, se você não tem ideia do valor que tem, por exemplo, uma coisa muito simples, você comprar uma caixa de chocolate e dar para o filho do pastor. E, sabe, uma coisa tão pouca, que custa tão barato, mas isso faz toda a diferença do ponto de vista de estimular a pessoa, ajudar a pessoa. Nós precisamos fazer isso. Então, portanto, pratique a generosidade consciente, oferte regularmente, com alegria, para a manutenção da própria igreja, mas principalmente daqueles que estão na frente da obra. Seja cuidadoso com isso, irmãos. Nós não podemos negligenciar essa responsabilidade. Segundo, valorize o ministério pastoral. Reconheça publicamente o trabalho árduo dos seus líderes e mostre apoio efetivo. Vocês não têm ideia de como, às vezes, um pastor, ele se sente com dificuldades até para preparar uma mensagem para pregar na igreja. Ele não tem a quem recorrer quase. Ele precisa de preparar a mensagem de domingo, a de culto de doutrina, ele precisa de preparar uma mensagem para visitar alguém que está doente, ele precisa preparar uma mensagem fúnebre, ele precisa de preparar uma palavra para um aniversário, e ele tem que estar com o rosto alegre em todos os lugares. Às vezes, irmãos, os nossos pastores se sentem cansados, se sentem incapazes de fazer tudo o que eles precisam fazer. Muitas vezes, eles sentem que se eles pudessem, eles ficariam em casa. Eles não iriam para a igreja. Eles iriam descansar. Mas a gente não faz isso. Terceiro, ore pelos obreiros. Interceda pela saúde física, emocional e espiritual do seu pastor, da família do seu pastor. Tenha cuidado com isso. Isso é muito, mas muito relevante. Quarto, seja uma pessoa que está disposta sempre a cooperar. Entenda que o sucesso ministerial é uma responsabilidade de toda a igreja e nós precisamos cuidar disso. E por fim, ensine e promova a cultura bíblica do sustento. Ajude a formar uma mentalidade saudável e respeitosa sobre o cuidado do nosso pastor. Se você ouvir alguém falando qualquer coisa do seu pastor, a respeito disso, defenda seu pastor. Nunca deixe que ninguém o difame, nunca deixe que ninguém fale mal, nunca deixe que ele sinta necessidade daquilo que é básico para o seu sustento. Que Deus te abençoe.